Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com um livro, cara, que é do René Descartes, O Discurso do Método. E o Discurso do Método do René Descartes, ele coloca aqui 4 regras básicas consideradas aí por ele, ah, que são capazes, essas 4 regras, de conduzir o nosso espírito à busca de uma verdade, vamos dizer assim, né? E eu acho muito interessante o discurso do método de Descartes, porque em uma das suas teses, em uma das suas regras que ele coloca aqui, que é a regra da evidência, que é a regra de só aceitar algo como verdadeiro, desde que seja absolutamente evidente, né? Que essa coisa seja evidente por sua clareza e por sua distinção. Só devemos aceitar algo verdadeiro dentro dessas condições, por sua clareza e por sua distinção. Se não tiver disso, não devemos aceitar isso como algo absolutamente verdadeiro, né? Por quê? A evidência, né? A evidência, por exemplo, de fatos, por exemplo, é uma prova, né? A evidência de fatos é uma prova ou um conjunto, vamos dizer assim, de provas que nos permite afirmar que algo é verdadeiro, né? Que algo realmente ocorreu de uma determinada maneira, né? Ou seja, é um fato. A evidência de fatos é uma prova de que aquilo realmente ocorreu, de que aquilo, vamos dizer assim, é a verdade dentro de certos parâmetros. É o que vai sustentar uma afirmação, se ela pode ser crível, né, ou se ela pode não ser crível, se ela é confiável ou não confiável, melhor dizendo. Quer dizer, não se trata aqui, quando Descartes coloca a regra da evidência, de uma simples opinião ou de uma simples crença, né, de você aceitar algo sem ter os elementos concretos que podem ser verificados e analisados, né? Então, o René Descartes, quando ele coloca essas 4 regras, né, no discurso do seu método, que são capazes de levar, né, a mente humana ao conhecimento da verdade, ele coloca justamente dentro dessas 4 regras a regra da evidência. Né? Ou seja, a evidência dos fatos. Né? Preciso ter elementos concretos que possam ser verificados e analisados. Isso vai ser a base do conhecimento científico. Né? E não é só do conhecimento científico, não se tange ali a ciência, né? Mas isso pode assumir várias formas. Por quê? Dependendo aí do contexto. Por exemplo, no nosso dia a dia, a evidência de um fato ele pode ser recebido, por exemplo, de uma compra. Né? Você compra algo, algum objeto, você recebe um documento que você comprou aquele objeto. Eu tenho a prova que eu adquiri aquele objeto através da compra e está ali a notinha fiscal. Na pesquisa científica, por exemplo, né, os resultados eles vão se confirmando, né, através de experimentos, através de observações, através de estatísticas, e isso vai sustentando uma teoria ou então uma hipótese. Então a evidência estão ali nos dados que são coletados. Né? E isso garante que uma teoria esteja mais enxuta, mais fechada. Né? Na questão, por exemplo, de um julgamento, né, um determinado fato pode ser uma prova material, a digital, o projétil que sai de uma arma em questões criminais, o testemunho, o relato de alguém que viu o ocorrido, um documento, uma câmera de vídeo, um contrato, um e-mail. Então, a evidência, aí, no caso, pode assumir várias formas, e quando Descartes realmente coloca isso, só aceitar algo verdadeiro, desde que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção, ele está, tipo assim, jogando no seu discurso uma tese que nos protege mentalmente, né? Ou seja, é uma espécie de mecanismo de defesa para que a gente possa, né, avaliar aquilo que nós estamos recebendo, seja notícias, doutrinas, teorias, opiniões, determinadas crenças, né? Ou seja, a tese dele nos leva a questionar aquilo que está sendo passado para nós, a questionar a informação, a combater a desinformação, desenvolver principalmente o pensamento crítico. Né? E quando a gente vai para o campo da crença, para o campo das doutrinas de cunho religioso, mais ainda essa regra do Descartes se torna super conveniente para nós. Né? Porque o que nós estamos vendo hoje é justamente isso. Né? Você vê
um crescimento, por exemplo, um boom, uma elevação do pensamento religioso, né? Colocando o pensamento religioso num pedestal no nosso país, em que as pessoas simplesmente não criticam o pensamento religioso, que simplesmente as pessoas não criticam as regras morais do pensamento religioso. Né? Elas acreditam piamente em verdades vindas de livros sagrados, verdades vindas de teses mitológicas. As pessoas acreditam piamente que um homem, por exemplo, ficou vários dias na boca de um peixe gigante. As pessoas acreditam piamente que você levar dinheiro ao altar de uma igreja, você está abençoando Deus, você está abençoando uma pessoa. Está dando para entender a regra da evidência de René Descartes, como ela se encaixa para nos proteger desses mecanismos, né? Desses mecanismos, vamos dizer assim, que os charlatões da fé se utilizam para enganar as pessoas? Porque quando você aplica a regra da evidência de Descartes, que diz só aceitar algo como verdadeiro, desde que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção, quando você aplica essa regra de Descartes, você passa a questionar, você passa a analisar, você passa a combater aquela ideia diante de fatos, diante de evidências. Né? Então você acreditar, né, que você tem que se separar 10% do seu salário mínimo para doar para uma igreja, né? As pessoas acreditam isso sem ter evidência nenhuma. Né? Ou seja, Deus precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro. Ora, se Deus é o dono do ouro e da prata, por que ele precisa de dinheiro, já que ele é o dono de tudo e de todos? Está dando para entender? É o pensamento crítico aí sendo que manifestado. Quando você questiona, quando você combate, né, esse tipo de informação ou desinformação, que é uma falsa religião, uma falsa religiosidade, né, que te leva a praticar essas coisas, você está imune a esses charlatões da fé. Então, René Descartes é bastante conveniente para os nossos tempos aí atuais. Tá ok? Valeu e até a próxima.